Nós temos visto e realmente tivemos a nossa primeira turma da escola, foi no ano 2003, começamos a Escola dos Gideões. Porque nós percebemos que realmente o Gideão vai para a torre, vai orar, vai para adorar, e ele precisa saber aquilo que ele está fazendo, ele precisa compreender isto. Então, nossas primeiras turmas, nós tínhamos pastores que vinham de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, fizeram um curso de quase 2 anos, a nossa primeira turma foi assim. E foi algo tremendo. E a escola tem continuado, tem prosseguido, vamos continuar falando um pouquinho como implantar, como você poder ter este conhecimento. E realmente, um dos nossos professores também, pastor Rogério, o professor Renato Novaes, é advogado também como você. O Renato teve uma experiência muito interessante. Ele estudou em um seminário teológico que tinha visão muito de pensadores e de ler muito livro de teólogos. É muito bom ler. Mas, às vezes, você lê tantos livros que você deixa de ler este que é o principal. E aí você vai percebendo que você sabe citar tantos teólogos, sabe citar tanta gente, mas a sua vida cristã, sua vida com Deus ficou tão frágil, ficou tão pequena. E o professor Renato, ele disse, olha, para mim, ele foi convidado para dar aula na Escola dos Gideões, ele tem dado na comunidade cristã da Zona Sul, e ele disse, para mim, ser professor da Escola dos Gideões trouxe um renovo na minha vida espiritual. Trouxe um renovo, foi colocando as coisas nos lugares, porque a escola é bem prática, não é, pastor Rogério? É verdade. Eu acho que nada substitui a palavra de Deus, né? Você pode ler livros e conhecer os pensamentos dos filósofos e teólogos, mas nada substitui aquilo que Jesus falou, né? A palavra de Deus tem um lugar todo especial, deve ter um lugar todo especial no nosso coração. E à medida que nós vamos nos preparando e lendo as Escrituras para poder ministrar uma aula, aquilo vai trazendo renovo para nós também, vai trazendo crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, essa experiência que nós recebemos quando estudamos, é aquilo que nós passamos para a escola. Sim. E nós vimos a necessidade, foi exatamente para que todo Gideão pudesse desenvolver a vida cristã. Nós temos gente que é novo convertido, está vindo, às vezes, está vindo lá da feitiçaria, está vindo do esoterismo, está vindo de tantas seitas, de tantos lugares e precisa conhecer a palavra de Deus. Às vezes não sabe manusear a Bíblia ainda. Quando a gente pede, vamos abrir no profeta Isaías, aí onde que fica isso? Onde que está? Então a escola, ela vem trazer exatamente para esse conhecimento básico da palavra de Deus, mas um conhecimento bem prático. E nós temos aulas que às vezes dão um pouquinho de, não polêmica, mas no sentido de trazer o entendimento, por exemplo, a aula sobre a unção com óleo. Verdade. Não é? Essa aula realmente traz um agito na sala de aula, né? Quando você fala algumas coisas sobre imposição de mãos, o que você pode ungir, o que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre a unção com óleo, sobre a imposição de mãos. E muitas vezes vai contra aquilo que as pessoas praticam. E elas praticam porque não conhecem, praticam muitas vezes errado, né? Porque não conhecem o que a palavra diz. Então, quando nós falamos, aí dá uma polêmica, assim. Aí eles pensam, puxa, eu fazia assim, ou fulano, o meu discipulador, ou meu pastor. Nós mesmos descobrimos que estávamos fazendo muitas coisas que não estavam embasadas pelas Escrituras. E é muito importante a gente entrar dentro da palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor está falando. É tão sério que nós vemos, por exemplo, quando Davi quis trazer a arca para Jerusalém, Davi não procurou saber qual era a vontade de Deus ou como Deus tinha orientado que a arca fosse transportada. E assim como a arca veio lá dos filisteus, num carro de boi, aliás, vacas que estavam puxando aquele carro novo, Davi fez do mesmo jeitinho que os filisteus.
Só que os filisteus não tinham conhecimento, não é, pastor? Verdade. Então, o que eles tinham, nem tinham os levitas para transportarem a arca. Então, a arca veio naquele carro novo e Davi fez da mesma forma. E foi um desastre. Os bois tropeçaram, né? E a arca ia tombar, ia cair, e um dos filhos dos levitas, né? Uzá, segurou a arca e foi fulminado ali pela presença de Deus. Davi então ficou apavorado. Davi parou na mesma hora a cerimônia e ficou muito triste e disse: como trarei a arca do Senhor? Às vezes queremos fazer as coisas de Deus do nosso modo. Há muitas pessoas, né, pastor Rogério, que falam: eu vou seguir a Deus, mas do meu jeito. Não preciso de batismo. Verdade. Não, eu posso ficar em casa assistindo os cultos pela televisão. Eu posso orar sozinho, eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso ser membro de uma igreja. Eu não preciso dar o dízimo. Eu não preciso tantas outras coisas. A palavra de Deus fala que meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, muitas coisas são feitas e alguns pensamentos errados, como a pastora está falando, de não preciso disso, não preciso daquilo, não é bem assim. E a pessoa faz isso ou deixa de fazer alguma coisa por falta de conhecimento, né? Então, a palavra de Deus é importantíssima. E a escola dos Gideões, ela entra em algumas áreas, né, importantes da vida do crente, para que ele tenha realmente um rumo, né, tenha realmente conhecimento daquilo que ele faz, ou daquilo que ele precisa fazer, ou até mesmo daquilo que ele precisa deixar de fazer. Então, é muito importante.